6 de abril. Olha a paisagem como tá. E agora a gente vai entrar aqui na estrada que leva até a localidade do Córrego. Mas antes de nós ir ao Córrego, nós vamos passar por ali. Vamos a casa. Na chegadinha hoje ali até a casa onde morava o maior contador de histórias da nossa região, Elias Rufino. Aqui na frente, onde ele ia para a baixa dele, a gente gravava as histórias. E aqui é onde a gente vai entrar agora. Aqui sempre a gente passava para poder fazer umas resenhas com ele. Ali à frente é a casa dele. Hoje mora a sua esposa e um neto. Finado Elias Rufino morreu no mês de abril de 2022. Vai fazer já 3 anos da sua partida. Ele que era uma das pessoas que tinha uma energia muito boa. Naquele lado ali, pessoal, do lado esquerdo, a gente gravou muitas histórias ali dentro do Curral das Cabras, que é onde ele gostava de contar história. Ele gostava de contar história nos lugares que ele se sentia bem, que era a baixa dele, Curral de Cabra aqui na frente da casa. Aí aí tem um banquinho que eu vou até mostrar já, que era onde ele se sentava para contar história. Aqui, olha, pessoal, aqui a casa onde morava o finado Elias, aqui onde a gente às vezes ficava contando histórias. Aqui à frente, olha, aqui à frente a casa dele. Aqui do lado é o local onde ele vinha pra cá. A gente gravava algumas histórias, onde ele ficava aqui no meio das cabrinhas dele, olha. Aqui ainda com certeza tem algumas cabrinhas do tempo dele ainda, olha. Aqui ele ficava com a gente gravando as histórias. Aqui embaixo, uma vez a gente gravou diversas histórias aqui. Tava chovendo e aí lembrava de muitas coisas do passado. Ele era uma pessoa que tinha uma memória muito boa. E aqui a gente voltando para os amigos que são mais antigos na nossa página, vão lembrar aqui desse espaço simples, onde a gente rememorava muitas histórias. A gente fazia muitas histórias aqui, a gente achava graça. Ai, Cleiton, eu fico reparando aqueles vídeos quando eu nunca mais eu vi. Ele andando nos cajueiros, naquela ligeireza, com aquele prazer. E ele fazia tudo com muita vontade, tudo que ele fazia era com gosto. Eu mostrando agora há pouco ali, dona Francisquinha, a criação de cabra dele, eu dizendo pro pessoal aqui que ele gostava de gravar onde ele se sentia bem. Aqui dentro desse curral e esse banquinho. Ele disse que esse banquinho, quem sentava aqui, não saía triste não, saía alegre e saía feliz. Ele tinha umas histórias muito boas. A baixa. Muito bem, ali a gente gravou na baixa, ali na frente. Quando ele chegava lá, aí ele ficava cheio de vida. E ele contava história, parece que a memória dele ali ficava bem melhor ainda. É verdade. Aí foi lá na baixa que ele me contou que estava perto de partir. E quando a gente voltou ali, ele falou de novo, né? Até contou uma historinha que estava perto e eu disse que não, só não pode parar. E ele dizia, eu tô preparado. Tá preparado. Se quiser me chamar, eu tô preparado. E aí eu quero que todo mundo é para ter paz, alegria e fé. Ele tinha essas palavras dele. Umas palavras fortes que ele tinha, né? E aí, Cleiton, eu fico assim, quando ele morreu, eu dizia pro meu menino, a gente chorava mesmo, porque é uma pessoa que vai para nunca mais. Exatamente. Mas ele morreu de gosto. Foi Deus que chamou. Ele dizia, né, que estava perto de ir, estava preparado, se Deus quisesse chamar ele. Porque olha que ele foi, nem pensava, né? Lá cantando na rua de sobrinho. E foi no meio de um lugar que ele se sentia bem, né? Ele gostava de estar no meio das pessoas. Que esse sobrinho dele, ele tinha uma filha. Aí ele lá cantando, né? Bem satisfeito. Quando Deus chamou, né? Aí ele foi satisfeito, que tinha chegado o dia de Deus chamar ele, como ele dizia. Ele dizia que estava bem pertinho, que ele parecia que tudo ele colocava na cabeça dava certo. Ele dizia pra mim que antes de terminar o ano ele ia reunir todo mundo da família, ia deixar todo mundo ia ficar junto com ele aqui. No dia 22 de dezembro ele ia enterrar os 70 anos. Ele me falava. Aí ele dizia assim, se eu enterrar, quem sabe é Deus, mas se eu enterrar meus 70 anos, no dia 22 de abril eu reúno a família. No dia 2 ele dizia, né?
No dia 22. Era, né? De abril, de dezembro. Aí ele dizia, eu vou reunir todo. Ele me disse ali no curral, ele disse, eu vou reunir todo mundo, você vai estar aqui. Deixa pé de pau, os filhos fazem um assado. Aí ele dizia, ele tinha um prazer em receber a família, e quem vinha pra cá ele tinha um prazer. E o senhor Elias também tinha aquela vontade de agradar cada amigo, né? Era um caju, era um presente que ele queria dar sempre. Se uma pessoa agravava ele não sabia tomar satisfação, não. Ficava só com ele, né? Exatamente. Ele não ia tomar satisfação daquela, tu disse assim de mim, não. Ele ficava só com ele, né? Aí ele não gostava, não. E até hoje tem muitos seguidores que perguntam sobre o seu Elias. Tem muitos fãs do seu Elias que ficaram... se eternizaram através das histórias dele. Quer dizer que o seu Elias morreu, mas deixou muitas histórias contadas, gravadas, né? E que hoje em dia os fãs dele ainda assistem, né? Tem muitas pessoas que assistem ainda os vídeos dele. É uma lembrança. Porque, rapaz, quando a gente vê, ele tá vivo. Ele andando nessas estradas. Caminhando por aqui. Ele ia passar todo dia. Ele ia de pés. E eu sempre vi ele ali na Dona Maria Lua. O coito dele era lá, na Maria Lua. Aí gostava de dar uma chegada no seu Danúzio. Aí que quando ele voltava, aí ele pegava, que era meio-dia. Aí tinha como muita história. Aí ele ia, quando chegasse lá por os caminhos, se ele pegasse uma carona e seguia. Aqui é que lá eu vinha deixar ele aqui, ele aproveitava e contava as histórias. Daqui quando ele vinha, né, eu gostava de escutar quando era criança. E quando eu cresci, gravei as histórias dele. Tive o prazer de gravar as histórias dele. Porque agora fazer como aquele homem, que o povo chama o tirinho que é mentiroso, mas ele não mentia não. Não, o seu Elias, ele tinha... contava as histórias dele, real. A dona Francisquinha é testemunha, que quando ele sentava aqui, era uma hora contando história, né? Era uma hora. Às vezes ele começava a contar a história pra mim primeiro, depois contava pra gravar. Aí ele dizia que a vida não tinha pressa. A vida não tinha pressa. Aí tem muita história que foi assim, bonita, que ele deixou, ensinamento, né? Ele sofreu muito. Falava dos retirantes. Nessas viagens dele pra Santana, nós morávamos no Jaceguari, no Barrocão, e ele ia pra Santana de pés, com um monte de gato, só ele e Deus. Aí ele dizia que pedia a ajuda às almas. Ele era cheio assim de oração, que ele falava, né? Aí ele ia pra Santana, quando chegava lá, até o seu Zé Landia, que era o padrão, se admirava dele levar aquele monte de gato sozinho. Ele falou assim, as cabras dele continuam aí do mesmo jeito, sendo cuidadas, né? Chiqueirinho também limpinho. Ainda estão mesmo. Aí você segue a mesma rotina de vida, né? Que ele deixou. Aqui é narração também, como ele... Do jeito que ele gostava, né? Quer dizer que nada mudou, ainda permanece sendo feito à vontade dele, né? Das coisas que ele queria. Mudou mesmo porque não faltava um gado aí desse pé de pau, que ele gostava muito. Ele gostava até de cavalo, né? Só que ele não gostava de... Ele gostava dos cavalinhos, que ele deixava os cavalinhos. Ele tinha aquele prazer de ter aquela vaca ou aquele novilho para engordar, para vender. Revender. Ele vendia e comprava outro. Aí isso aí eu não aguentei não. Só em rascabra, que é minha mais do meu menino, né? Do doutor, mas ele, não era dele, mas ele tinha aquele prazer de cuidar delas como é que fosse dele, que era filho, né? E os porcos? Os porcos também, aí eu rio do mesmo jeito dele. Trazendo narração. E quando chegava o período de inverno, ele queria contar sobre as experiências de inverno, né? Ele gostava de contar. Ele gostava. Era de um besouro, era de uma formiga. Ele me chamava, ele mandou, não, meu filho, você tem que gravar comigo, da formiga. Aí eu vim gravar com ele. Ele mostrava o ninho da formiga. Ele passou uns 3 anos pra gravar com um passarinho ali. Tinha umzinho de passarinho, né? Ou boié. O pessoal queimou, ele ficou triste, né? Aí depois... Ele amava demais. Aí passou uns 3 anos pra poder eu gravar com ele. Antiga, tão bonito desses passarinhos. Aí ele ia pra lá, quando ele chegava ele dizia. Aí quando foi uma vez ele foi, e eles tudo fazendo vinho, aí quando ele chegou triste. Porque foi a pessoa foi lá e queimou, parece, derrubou. Aí, rapaz, meu filho, não posso gravar não. Aí depois, no outro ano eu fui e gravei com ele. Foi no ano que ele morreu, né? Praticamente foi no final do... morto no chão. Pois é, porque ele ficou muito sentido. Era muito bonito esse passarinho. Aqueles passarinhos, ele dizia que aquilo era como é que ele chamava, meu Deus? Tirar aquela tristeza. Os passarinhos eram animados, ele gostava muito. Eu sei, Chico. Ele deixou algumas coisas ainda pra fazer, que ele sonhava em contar. Tinha muita história que ele ia contar. Ele queria também fazer uma... tipo uma capelinha lá, no lugar que ele disse que tinha uma mulherzinha que tinha falecido, tinha se queimado, parece. Né? Lá na parede do açude do Barrocão. E ele falava também que queria ir um dia comigo lá em Santana, na região de Bartolomeu. Eu sei. Pra gravar na capela lá, na igrejinha. Lá tem, a verdade. Mas... Aí lá no Barrocão, a mulher morava lá debaixo da parede, o nome da mulher era Nazaré. Agora o homem, eu não sei como era o nome não, era um pobrezinho demais e a casa era de palha. Aí ela foi lavar os panos do meninozinho novo, né? Lá no açude, no dia do açude mesmo.
E ficou, ela tinha 3 meninos. Aí ela foi, quando ela chegou, de lá ela viu a fumaça. Quando ela chegou a casa, tinha pegado. Pois é, ele contava essa história. A história de. Era de muito tempo atrás, né? Que ele contava. E às vezes se emocionava quando contava essa história e disse que ia fazer uma capela. E ele se pegava com a alma dos meninozinhos. Ele disse que tinha coisa que acontecia pra ele que ele não sabia nem explicar, ele dizia. Justamente, Pois é. Seu Elias era cheio de história. E aí, Vitor? Você abençoe? Ele contava muita história. Então, Francisquinho, eu posso postar esse vídeo pra galera acompanhar, pro pessoal ver? Pronto, vou postar aqui. Então, Francisquinho, eu agradeço a sua participação. Ei, sabe o que? Uma vez tu passou ali, aí tu bateu foto. Foi, eu bati foto. Aí a Maitoninha tava aqui, e eu tava escampando na cozinha, ela foi e saiu ali pra trás. Aí disse assim, Marinha, tem um carro para lá na estrada e tem um cara olhando ruim de carro. Nem ela não te conheceu, né? Aí eu digo, ai meu Deus, quem será? Que esse cara aí estranho. foi embora. Aí quando foi bem com 2 dias, a minha menina lá, a Fabiana, foi e mandou um vídeo pra mim, da casa. Foi, eu fiz uma foto. Foi, aí ela disse assim, mãe, você já viu a nossa casa que o Cleito fez um vídeo? Mãe de bater xirmado. Porque a minha ficou sabendo de tudo. Ali o aprisco, a gente quase não via as telhas. A casa tava coberto esse matinho, né? Aí eu disse, pois é, minha filha, pra eu bater, mas agora ainda tá muito cedo ainda. Aí eu fui, aí eu olhei, aí quando eu olhei, aí eu me toquei, eu disse, ai, foi no dia que o Cleito tava ali. Mas foi do ano passado. Aí a casinha ficou longe. Foi. Pois é, dona Francisquinha, foi um prazer falar de novo com você aqui. Esse banquinho aqui, ele tem história, já passaram muitas pessoas aqui. E uma das pessoas mais ilustres que passaram por aqui foi o seu Elias Rufino. E este banco, ele tem tantos anos que ninguém sabe. É muito velho. Mas nem quem foi o dono que fez. Este banco era do finado Jaime Bezerra, pai do Chaga. Da família também do seu Elias. Era. Aí quando o finado Jaime Bezerra foi-se embora, o Chaga tomou de conta do banco. Aí nós morávamos em Barrocão e o Chaga foi-se embora, passar uns tempos lá em Santana. O Elias foi e comprou do Chaga, este banco. Banquinho velho. Levemos para Santana, passamos 6 anos. Foi para Santana lá. Foi, passemos o que lá no Belém, passamos 6 anos e 9 meses. Ele voltou para cá de novo. É 2 coisas antigas. É este banco e uma mesa. A mesa que ele mostrou lá, que eu entrei lá e mostrou. Que era do rei pai dele. Ele tinha uma cruzinha também que ele contava aí, que ele fazia uma reza. Tem Tem ali. uma cruzinha também. A oração de São Francisco. Tinha uma oração. Ele chegava aqui, e bem aqui ele mostrou pra mim. É verdade. Ele sentava bem aqui no meio, aqui era o lugar dele. Aí eu ficava aqui sentado onde tem esse meninozinho aqui. Verdade. Aqui era o nosso lugar. De conversar. A conversa era longa, a conversa era longa, nossa. A gente ia pra baixo ali, parece que o tempo não passava, era devagarzinho, contando história. Não, ele não tinha pressa não. Tinha não, e ele sabia contar história mesmo. E ele dizia, a gente não tem pressa. Não tem pressa com a vida, ele dizia. Não tem pressa com a vida, que quando a gente morre, pronto, acabou. Deus, e quando fosse para Deus chamar ele, chamasse de uma vez. Ele falava mesmo, que ele não queria sofrer, ele falava. Pra ele ficar sofrendo e sofrer quem estava cuidando dele. Aí ele dizia assim, eu faço com a minha mãe. A mãe dele também morreu. Ela dizia, eu só quero que Nossa Senhora me deixe no mundo enquanto eu posso andar com minhas pernas. Olha, e a última palavra que ele me disse aqui, quando o menino insistindo para ele ir uma vez, né? E ele não queria ir, por causa que ele estava com cuidado para dar de primeira vaga. Sim, tinha um cuidado dos animais. Deixou ele e voltou, foi buscar o resíduo. Aí que quando foram lá pro Raimundo meu, aí o Toninho começou, bora tia Lê, bora pro Júlio. Não, meu filho, eu cheguei na estante, a serrota. Não, tia Lê, mas se nós viemos lhe buscar pra você cantar lá pra nós. Aí eu tava lá na pia cortando uma carne, aí ele entrou. Quando ele chegou lá, disse assim, ora eu vou ali na posteira, que tinha as 2, né? Eu vou ali abrir a posteira ali pro menino passar. Só solte as cabras mais tarde, né? Que a gente soltava só mais meio-dia, porque é umas tardes devorando. Aí nisso ele, pois tá bom. Aí ele saiu, aí eu vim, fiquei em pé bem ali. Aí lá ele abriu a posteira, o menino passou com o carro, ele entrou dentro do carro e foi-se embora. Eu alegre, satisfeito, lá no rádio ele tinha cantado, o menino, né? Aí quando foi, eram as 11h30, eu tinha almoçado, essa minha menina tava aqui também há anos. Aí eu tava na pia lavando os pratos ali, quando o celular tocou. Aí era a minha cunhada. Aí ela tinha levado uma galinha minha para deitar lá com os ovos. Aí ela foi dizer assim, ô maninha Francisca, nem sabe o que aconteceu aqui. Aí ela foi dizer assim, tia, não vai dizer que foi a galinha que quebrou os ovos, né? Sim. Aí ela foi disse, não, nega, ela começou logo a chorar, não, foi o pai dela que passou mal aqui. Ô, nega, ele deu a trombose, ela disse, desse jeito, né? E aí os meninos estão ajeitando a copa dele no carro, ele tá muito mal. E aí foram, né? Ela disse, tu fica aí que eu vou ficar sempre conversando a vanusa minha, quem vai com ele. Aí eu fiquei, quando deu um pedaço, ela ligou de novo, ô, nega, manda um teu menino vir pra ficar lá mais rico, ele tá lá em Sobral.
porque a minha menina vai vir para ir embora amanhã em Fortaleza. Aí o doutor foi, né, que era acostumado mais no hospital, aí foi. Aí fiquemos só na esperança de ligação, né, ligação boa. Dormi não, passei a noite com o celular ali na cama. Aí e o menino só ligando. Aí até que o meu menino foi dizer assim, mãe, de madrugada. Ei mãe, o negócio do pai aqui é sério. Eu digo, mas tá, viu? Ele disse assim, vi não. Médico, vi? Eu entrei, o médico não queria deixar não. Mas aí eu entrei, foi disse assim, ei mãe, o pai tava do mesmo jeito do mastinho, todo entubado. Aí eu falei, ele não falo não, só de olho fechado, mas eu botei a mão na testa dele, tava a testa quente. Eu perguntei ao médico, por que era que ele estava daquele jeito? Ele falou, disse, meu filho, vá preparando sua família, porque o negócio do velhinho aqui foi sério. Só um milagre, um dia ele fez assim com o dedo, só um milagre para ele voltar com os pés dele para casa dele. Porque nós fizemos de tudo, mas ele deu um derrame cerebral. Aí então não tem mais que matar não. Aí ele disse assim, por que ele está entubado? É porque nós temos os aparelhos para poder fazer o exame, que ele estava se batendo muito e escumando. Eu digo, meu filho, era na hora que ele estava se acabando, né? Era na hora que ele estava Pois é, aí se foi, mas aí ele... se foi, aí ficou só Pode dizer que lembrando. foi rapidamente, não demorou muito, né? Rapidamente, verdade. Pois tá aí, pessoal, aqui é a dona Frasquinha, a esposa do finado Elias Rufino, contando um pouquinho da resenha e que o senhor Elias sempre contava sobre alguns que tinham ido, hoje falando sobre ele, que se foi, verdade, né? Dona Frasquinha falando aí sobre o finado Elias Rufino.